só 3 à mesa. Acho que sim, 3 na mesa. Se vier mais alguém, eu chamo aqui do lado. Anitta, pede o pessoal descer e ocupar as cadeiras aqui embaixo. Todo o nosso pessoal aqui descendo. Todo mundo. Ó. E veja quem não está presente, anota o nome de quem não veio. Muito boa noite a todas as senhoras e todos os senhores aqui presentes. Nós reconhecemos o problema do trânsito em São Paulo, mas essa é uma audiência pública numa Assembleia Legislativa e deve haver uma tolerância para o horário. As famílias estão chegando, os convidados também, e nós vamos instalar a audiência pública assim mesmo, porque o principal objetivo desta audiência pública é produzir elementos importantes que podem servir de subsídio e auxiliar na libertação de 12 brasileiros que se encontram em situação de arbitrária detenção no território estrangeiro, mais precisamente na cidade de Oruro, na Bolívia. Nós vamos ouvir alguns especialistas, vamos procurar entender o que está acontecendo, vamos documentar o que for produzido aqui e remeteremos isto às autoridades bolivianas pelos canais legais e diplomáticos corretos. Aviso aos que estão presentes, aos que estão para chegar, que nenhuma providência está sendo tomada sem prévia discussão com os familiares dos jovens que se encontram com sua liberdade cerceada. Nenhuma movimentação está sendo feita sem prévios contatos com as autoridades diplomáticas competentes e responsáveis. Nenhuma ação isolada está sendo praticada sem o conhecimento da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional. Sendo uma questão internacional e não estadual, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional é a indicada para encabeçar e encaminhar estas questões, essas demandas. De maneira que é um trabalho que está sendo feito de forma responsável, técnica, com conteúdo e com o objetivo de auxiliar e de marcar aqui todas as ilegalidades que estão sendo cometidas sob o pálio de justificar uma prisão que a esta altura não tem mais qualquer justificativa legal. Passo a convidar para compor a mesa principal dos trabalhos desta audiência pública o excelentíssimo senhor promotor de justiça da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado de São Paulo, ilustre professor doutor Thales César. Uma salva de palmas para recebermos o representante do Ministério Público. Também, como nosso convidado especial, o ilustre professor, que já foi delegado de polícia, promotor de justiça, juiz de direito, professor doutor da Universidade Complutense de Madrid, um dos maiores especialistas em direito penal do Brasil, reconhecido internacionalmente. Chamamos aqui para sentarmos e integrar a mesa principal dos trabalhos, Dr. Luiz Flávio Gomes.
existem algumas questões que precisam ser colocadas. Anunciamos aqui a presença do ilustre deputado atuante no campo sindical e em todos os campos do Estado de São Paulo, nosso querido colega, deputado do PSDB, deputado Ramalho da Construção, que vem prestar aqui o seu apoio a esse trabalho, a essa luta, solidarizando-se com as famílias dos jovens que se encontram presos. Nós vamos anunciando a presença de outras autoridades que forem se associando no decorrer desta sessão. Aqui também se faz presente o Guilherme Coelho, representando o deputado federal Walter Feldman, que tem feito uma atuação muito importante nessa área, chegando a entrar em contato com as famílias e diretamente com um dos rapazes que se encontram na situação de detenção arbitrária, no caso, mais especificamente, o Tadeu. Guilherme Coelho, seja portador do nosso abraço ao nosso colega, companheiro, deputado federal Walter Feldman. Nós, nas providências que foram realizadas até então de nossa parte, nós nos dirigimos ao Congresso Nacional numa reunião da Comissão de Direitos Humanos. Havíamos feito aqui 3 manifestações com relação à situação processual que hoje se encontra. Nós temos 12 brasileiros que há mais de 40 dias se encontram presos. Eles estão presos em razão de ter sido decretada a sua prisão preventiva. A sua prisão preventiva foi decretada pelo prazo de 6 meses. Prazo este que pode ser prorrogado por mais 6 meses. E eles estão presos preventivamente, em primeiro lugar, porque foram presos em flagrante. Quando que ocorre uma prisão em flagrante? Quando uma pessoa é presa praticando o crime, ou quando acaba de praticar o crime, com algum instrumento do crime, em situação que faça presumir ter sido autora. As 12 pessoas foram presas em flagrante, mas não estavam em situação de flagrante. Foram presas no momento em que não estavam praticando crime algum. E não foram presas logo após terem praticado algum crime. A primeira ilegalidade ocorreu no momento desta prisão em flagrante. Um dos jovens que se encontra preso, Tadeu, ele se encontrava fora do estádio no momento em que houve o disparo. Ele foi preso em flagrante, ele nem se encontrava na cena do crime. Foi feita uma operação arrastão. A polícia, que se encontrava ali no local, para fazer o policiamento ostensivo, garantindo a segurança e a ordem, foi recolhendo aleatoriamente pessoas que se encontravam próximos à região do disparo e não o fez em momento logo após a ocorrência do disparo. Ali houve a primeira ilegalidade. A segunda, foi decretada a prisão preventiva. Para ser decretada a prisão preventiva, há necessidade de, no mínimo, indícios de autoria. Tudo isso será detalhado logo mais pelos nossos especialistas e profissionais que se encontram aqui. Tem que demonstrar indício. O que é indício? Pelo menos que haja algo próximo de uma suspeita, pelo menos alguma coisa objetiva, que respalde uma suspeita mais forte.
não foi demonstrada a existência de nenhum indício concreto que pudesse permitir esta prisão preventiva. Mas além do indício mínimo, pelo menos alguma coisa que demonstre o que aquela pessoa fez para estar presa, além de não se ter demonstrado sequer isso, deputado Ramalho da Construção, aqui presente para prestar sua solidariedade aos familiares, além de não se ter demonstrado sequer este indício, nobre presença do deputado Itamar, que vem também aqui emprestar o seu apoio, não se demonstrou a necessidade desta prisão. Prender preventivamente para quê? Para investigar. Para investigar o quê? Como? Quais são as investigações que estão sendo feitas? Nada disso é informado, nada disso é esclarecido. Vão o quê? Ouvir as testemunhas que se encontravam ao redor? Quando não há mais torcedores que estavam naquele local, na Bolívia, já retornaram ao Brasil? Qual é a prova que se pretende produzir? Não se demonstra, não se explica. A situação então vai se agravando, o tempo vai passando, e nesse momento, a Bolívia, enquanto Estado soberano, se encontra, agora sim, posso usar a expressão, flagrantemente descumprindo. O professor Luiz Flávio Gomes vai poder nos detalhar isto, descumprindo dispositivos expressos do Tratado Interamericano de Direitos Humanos, de 1969, o Pacto de São José da Costa Rica, porque mantém pessoas presas, sem a demonstração de uma razão, violando o devido processo legal, atropelando o princípio de que quem acusa deve provar e demonstrar, violando, nem vou dizer contraditório e ampla defesa, mas princípios mínimos de acesso à prova, princípios mínimos de razoabilidade que justifiquem a prisão. E a Bolívia está nesse momento descumprindo o Pacto de São José da Costa Rica. Mas o Pacto de São José da Costa Rica não é apenas um tratado internacional assinado pela Bolívia. O Pacto de São José da Costa Rica é um tratado internacional que foi ratificado pela Bolívia, foi incorporado ao seu ordenamento jurídico em 1993, 27 de julho. E no momento que ele é incorporado, ele passa a valer como direito interno também, e não como tratado internacional, e está sendo descumprido. Quais as consequências desse descumprimento? A Bolívia pode manter indefinidamente presas estas pessoas? Os familiares nos contam, um dos rapazes está com acentuado problema renal, que vem se agravando, colocando em risco a sua saúde. O outro possui problema de alterações súbitas de humor, euforia, depressão, e se encontra num quadro depressivo que vem se agravando. Há um terceiro, me dão conta, autoridades diplomáticas, há um terceiro que fez uma cirurgia no braço, precisa trocar o pino, porque pode ocasionar uma infecção. E, no entanto, continuam, sabe-se lá em quais condições. Então, reunindo todos estes elementos, eu fui a Brasília e me reuni no Palácio do Itamaraty, embaixador Eduardo dos Santos. Quem é o embaixador Eduardo dos Santos, com quem me reuni em Brasília, no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores? Secretário-geral da Embaixada Brasileira de Relações Exteriores, senhor Pedro Henrique Lopes Bório,
embaixador, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares, embaixador Antônio Simões, subsecretário de Assuntos para a América do Sul, embaixador Sérgio França Danese, embaixador subsecretário das Comunidades Brasileiras no Exterior. Este tinha acabado de chegar de uma viagem da Bolívia, onde esteve na cadeia em Oruro, conversando com os presos. E vou lhes contar o que ele me relatou. E o senhor Aurélio Viotti, chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério das Relações Exteriores. Havia ainda, mas 3 funcionárias do Ministério, especializadas em relações internacionais, que se encontravam presentes. Qual era a minha opinião? Qual era a minha posição? Denunciar a Bolívia à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o professor Luiz Flávio Gomes vai explicar como é esse sistema, como funciona. Qual o perigo desta medida neste momento? Não que ela não deva ser tomada. O perigo da medida neste momento. A Bolívia se retira do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Revoga todos os tratados que assinou. Se fecha internamente e diz, agora é uma questão interna, não há mais diálogo, relação diplomática alguma. Agora vão ser no nosso sistema. Portanto, há um risco nesse momento de uma radicalização das providências. Se ela pode sofrer sanções ou não, o professor Luiz Flávio Gomes poderá nos esclarecer. O caminho, neste momento, mais prudente para quem quer resolver o problema, para quem quer ir até o fim e encontrar uma solução que ajude o drama destas pessoas, passa por 2 pilares. O primeiro deles se encontra aqui à nossa direita. Representante do Ministério Público. Promotor com 20 anos, 2 décadas de carreira. O ilustre promotor de justiça Thales César poderia simplesmente, ele não era obrigado, não vir aqui, não nos dar satisfação. Além do deputado Itamar, também se soma nessa corrente de solidariedade o deputado Luiz Cláudio Marcolino, líder do Partido dos Trabalhadores, aqui presente, a quem peço uma salva de palmas também. Promotor Thales César vem até aqui, participa democraticamente de uma audiência pública ao qual foi convidado e nos honrou com a presença, presumo eu, por considerar o assunto da mais alta relevância e por considerar que é uma ilusão e uma ingenuidade supor que apenas a solução jurídica resolverá o problema desses jovens. O problema é diplomático, o problema é político, o problema é jurídico. O promotor Thales César ouviu em primeira mão e apurou o menor responsável pelo disparo. Nós não podemos revelar o seu nome, o documento é sigiloso, o que vai ser dito é que ele pode dizer, Sua Excelência que detém o sigilo. Mas o fato é que este menor, que deu uma entrevista não identificando-se, não se identificando, é fato público e notório, admitiu a autoria do disparo, confessou ter sido ele o autor do disparo, que ele diz e afirma ter sido um disparo acidental. E eu digo para vocês que na hora, independentemente do que ele disse, eu tinha minha íntima convicção que era um disparo acidental,
por um princípio básico da criminologia. Não há crime sem motivo. Não havia nenhuma razão. Os torcedores estavam muito bem recebidos, amistosamente, todos misturados, para que houvesse um disparo intencional. Foi um disparo acidental e houve a admissão disto. Se havia dolo eventual, se há culpa, isso não cabe a mim dizer. Se foi um disparo, se a imprudência chega a um ponto que se mistura com não se importar com os riscos, eu não tenho nada que dizer com isso, não é minha função, eu estou aqui como deputado. Mas houve admissão de uma autoria por um menor. O que muita gente pensou na hora? Armação. Ele está admitindo a autoria apenas para desviar a atenção, por criar impunidade. Foi então que a Rede Globo de televisão, no programa Fantástico, veiculou um importante vídeo que eu gostaria de exibir para nós, tão logo esteja no ponto. Apenas o vídeo em que há o momento do disparo, por gentileza. Salar. 17 anos, terceiro dos 6 filhos de uma família humilde. Quase 4 dias depois da tragédia na Bolívia, o garoto está novamente ao lado da mãe. Ele decidiu contar a versão dele para o que aconteceu na noite da última... Aguarda um pouco, porque não é Voltamos a falar da tragédia. A entrevista não foi de rádio, né? Foi da televisão. Muito bem. Como não foi rádio, foi televisão, nós aguardamos a imagem para que acompanhe o áudio. Então, esta imagem vai no sentido da confissão feita pelo menor, num trabalho brilhante do Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa do promotor Thales César. Estas imagens que nós vamos mostrar coincidem. Então, estas imagens vão mostrar, e podem mostrar, se tinha alguém do lado ou não tinha, se tinha alguém participando ou não. E eu quero, professor Luiz Flávio Gomes, já colocar, se é possível, uma participação dolosa num crime culposo, que Vossa Excelência, como penalista emérito, doutor pela Universidade Complutense de Madrid, abordasse também essa questão. Foi uma pessoa que segurou o sinalizador, não foram 12. Bom, eles participaram, mas se o disparo foi acidental, como é que se dá essa participação? Onde foi isso? Foi tramado em algum lugar que havia um disparo acidental? Daqui a pouco ouviremos meu amigo Valmir Salaro. Então, a esta confissão somou-se esta fita. Está no ponto a fita com audiovisual? Pelo silêncio sepulcral, presumo que não. Muito bem. Agora, existindo no procedimento, uma confissão, uma fita, que haja uma perícia para dizer que a fita não foi montada, produzido esse documento, se ele chegar pelas vias corretas, que é o Ministério da Justiça, eu quero saber qual será a alegação. O outro pilar é a questão da indenização. A reparação civil, que é justa, é uma das consequências de um crime, de um ilícito, a indenização, a reparação civil. O que eu acho injustiça é manter as pessoas presas como condição para o pagamento. Sequestrar alguém com o fim de exigir resgate é um crime capitulado no artigo 159 do nosso Código Penal, extorsão mediante sequestro. Por isso digo, nesse momento não tem expressão mais leve do que dizer, eles estão sob condição de sequestro. Vamos analisar a fita e em seguida eu vou passar a palavra aos nossos convidados. A fita sobre a confissão do menor, por favor. Mas a fiel. Sempre ao lado da mãe, o jovem falou com exclusividade ao repórter Valmir Salaro. 17 anos, terceiro dos 6 filhos de uma família humilde. Quase 4 dias depois da tragédia na Bolívia, o garoto está novamente ao lado da mãe. Ele decidiu contar a versão dele para o que aconteceu na noite da última quarta-feira. Como é menor de idade, não pode mostrar o rosto. O que aconteceu? Bom, naquele exato momento lá, que o sinalizador disparou lá,
Nós tava comemorando o gol lá. Eu trouxe o sinalizador lá na minha mochila lá. Tá dentro de uma sacola. E eu fui acender. Pra mim, era como se fosse igual aos outros. Eu tirei a tampinha em cima, puxei a cordinha embaixo e não aconteceu nada. No momento que eu fui puxar de novo, eu tava manuseando, sabia como manusear, eu puxei pela segunda vez e disparou, fui pra torcida boliviana lá. Você fez mira para atingir a torcida? Não, fiz nenhum tipo de mira, tava apoiado na minha mão, assim, pra mim só ia acender e pronto, não sabia que o negócio ia sair voando, assim, ou algo parecido. Você viu quando acertou no menino? Não. No intervalo do jogo eu perguntei pros policiais lá se tinha machucado alguém, os policiais falaram que tava tudo bem. Mas a torcida adversária indicava que algo grave tinha acontecido. Começaram a gritar de assassino, falou que nós ia morrer. Eu perguntei pros policiais lá e falou, não, tá tudo bem. E o menino tá bem. O adolescente conta que esperou a partida terminar. Quando acabou o jogo, nós fomos embora. Nós foi lá pra fora do estádio, esperando nosso ônibus chegar. E embarcamos no ônibus. Só fui ter certeza que ele morreu mesmo só no ônibus, na volta mesmo. Que mostraram lá pra mim, lá começaram a falar, entraram lá na internet. Pra mim, depois daquele momento, eu falei assim, nossa, minha vida acabou, o que eu vou fazer? Eu matei uma criança, 14 anos de idade. Logo depois do jogo, 12 torcedores brasileiros foram detidos, mas o jovem que assume ter feito o disparo não estava entre eles. Eu fiquei sentado e os policiais começaram a prender o pessoal que estava lá, mas não vieram em mim exatamente em mim. Assim, os torcedores não tinham nada a ver lá com eles lá. E você também não se apresentou como sendo o torcedor que fez o disparo? Não, porque eu fiquei com medo na hora mesmo de alguma coisa, eu fiquei com medo, não sabia o que fazer. Pra mim o garoto não tinha morrido e eu pensei que os meninos iam ser soltos no final do jogo. Ele diz que foi orientado por integrantes da Gaviões da Fiel a não procurar a polícia da Bolívia. Perguntei uma opinião lá se eu podia me entregar lá pro pessoal lá, no lugar dos meninos. Aí o pessoal me recomendou, não, melhor não se entregar porque nós estamos na Bolívia, você enviaram com nós, você na nossa responsabilidade. Você está confessando que fez o disparo do sinalizador porque realmente você fez isso ou para proteger alguém da torcida? Não protegi ninguém não. Eu só quero assumir meu erro mesmo, porque não é certo as pessoas pagar por uma coisa que não fez. Se eu tivesse no lugar delas, eu também não queria pagar com uma coisa que eu não fiz, ficar preso injustamente. O adolescente contou que faz parte da torcida organizada há 2 anos e que não conhecia os brasileiros que ficaram presos. Eu conheci eles de vista. O jovem diz que comprou o sinalizador naval na rua 25 de março, área de comércio popular em São Paulo. Fui comprar uns jogos do videogame lá. Eu ouvi um cara vendendo lá, eu falei, vou comprar um sinalizador para levar pro jogo. Para ele, o sinalizador seria usado para chamar a atenção dos outros torcedores da Gaviões. Quis buscar um espaço, quis mostrar que eu que fiz aquilo lá. Eu quis fazer uma festa pro Corinthians, eu amo o Corinthians. O advogado da torcida organizada Gaviões da Fiel diz que o adolescente vai ser encaminhado à justiça amanhã à tarde. Ele vai ser apresentado juntamente com a mãe dele, mas o juiz da Vara da Infância e da Juventude provavelmente aplicará a ele algum tipo de medida. Muito bem. Nós temos algumas observações, os profissionais notam algumas coisas que às vezes passam ao leigo. Foi ele que comprou o sinalizador, ele que levou o sinalizador. Portanto, ninguém passou a ele um sinalizador. Ele comprou, ele que levou e ele que decidiu manusear. Conhecia apenas de vista. Os demais, alguns nem conhecia dos que se encontravam ali e que hoje estão presos respondendo por este crime. Eu vou pedir agora que seja colocada a imagem, se estiver no ponto, que foi obtida também pela Rede Globo de televisão, mostrando a imagem atrás da bandeira. Portanto, o momento em que foi feito o disparo. Nós temos no ponto? Vamos aguardar um pouco. Me avisem assim que estiver no ponto. Eu vou fazer um esclarecimento aqui, porque me foi perguntado já sobre esse aspecto.
Não há nenhuma contradição entre a minha atuação enquanto representante do Ministério Público e o que está havendo agora. O que está existindo agora nada tem a ver com aquela atuação que teve de combate a torcidas ou eventual de violência no futebol. O que estamos vivendo agora é uma situação de absoluta arbitrariedade. São 12 brasileiros, pouco importa sua paixão clubística, se está ligado a futebol ou se não está ligado a futebol. São 12 jovens, muitos deles, a maioria deles, sem condições financeiras, sem um microfone para poder gritar e clamar por justiça, que estão em situação de cárcere arbitrário há mais de 40 dias, em total violação a um princípio que nós, profissionais que trabalhamos com isso há muitos anos, para nós é um princípio sagrado, que é o princípio do devido processo legal. Pode haver a sua opinião, o Estado tem uma opinião, o particular tem outra, mas há um caminho sobre o qual não se pode passar. Todo cidadão tem direito a que se lhe assegurem um devido processo em que ele tenha direito de ser ouvido, se defender, ter contraditório. Todo cidadão tem direito a ser julgado por um juiz previamente indicado e não por um juízo de exceção ou por regras estabelecidas arbitrariamente. Não são admitidas provas ilícitas contra ninguém. Ninguém pode ser condenado com base nelas. O que me preocupou bastante foi quando um dos embaixadores me confidenciou, e eu sou uma autoridade pública, estou numa conversa pública, não é local para segredos. Quando uma autoridade da justiça boliviana colocou quase esfregando na sua cara a fotografia trágica do jovem Kevin Espada morto. Isso mostra um acirrado clima emocional. A fotografia de um jovem morto, tragicamente, mostra e comprova apenas a morte trágica de um jovem. Essa fotografia não comprova quem foi o autor. Nós não podemos jogar pessoas por presunção, suposição ou imaginação nesta fotografia. É função do Estado manter-se equilibrado, racional, sem emoção e produzir as provas nesse sentido. E é por esta arbitrariedade que está sendo praticada que todos nós, está unindo a todos nós que temos uma consciência do que é um sistema jurídico democrático e que respeita o cidadão. Eles têm direitos, muitos direitos, todos estão sendo violados. Está no ponto? Está no ponto? Então, pode ser que no vídeo, na televisão, é muito mais nítido do que pode aparecer aqui. Vamos ver o vídeo do momento do disparo, é isso? Que é o que nos interessa. Tiene la bengala, la flecha verde indica a la persona y la flecha de color rojo la bengala justamente. Es el que manipula la bengala en ese momento. Sigue la celebración y justo en ese instante detenemos nuevamente la cámara. Ahí se ve cómo sale la bengala de sus manos. Es la bengala que va a ir a Como sai das mãos dele. Posteriormente, un hincha del equipo de San José sale la bengala hacia el otro lado. Y segundos después, el autor del hecho, vamos a ver en la parte clara de la parte izquierda, cómo escapa de la policía o trata de escapar de la policía con ayuda de algunos de sus compañeros. Ahí justamente, detenemos la cámara nuevamente. Y vamos a proceder a hacer unas... Esta imagem. Eu preciso manter 1 ano e meio pessoas presas para provar o que está nessa imagem? Essa é a nossa grande discussão. Eu indago se já chegou algum dos familiares, se encontram aqui presentes, esposa do senhor Tadeu, a Paola, se há
algum dos familiares com quem a gente tem mantido contatos diários. Tivemos essa semana. Vamos aguardar, então. Nesse momento, eu passo a palavra ao promotor Thales César, promotor do caso, com a seguinte indagação. Como está indo a atuação com esse processo contra o menor, se esse processo já foi enviado para as autoridades bolivianas, como está essa situação? Gostaríamos de um panorama geral de Vossa Excelência. Honrado, esta Assembleia Legislativa, na pessoa do seu presidente, deputado Samuel Moreira, do nosso querido deputado Ramalho da Construção, do nosso deputado Luiz Cláudio Marcolino, do deputado Walter Feldman, se sente honrada com a sua presença. Obrigado por este gesto de apreço à democracia. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor doutor Fernando Capês, digníssimo deputado estadual, na pessoa de quem peço vênia para estender o cumprimento aos demais deputados dessa casa. Ao professor doutor Luiz Flávio Gomes, também os meus cumprimentos, e é uma honra estar na bancada ao seu lado, que tanto aprendi nos livros do senhor. E assim como me sinto aqui até um pouco constrangido, na medida em que eu tenho dois professores aqui do meu lado esquerdo que muito me ensinaram nessa minha vida profissional. Atendi prontamente ao chamamento do deputado Fernando Capês para esta audiência pública, não só pelo apego à democracia, mas também por respeito a essa casa legislativa, por respeito ao deputado e por respeito a uma causa que para mim é muito cara, que eu luto por ela há mais de 2 décadas, como ressaltou o deputado Fernando Capês, que é a causa da justiça. E é isso que nós estamos tentando fazer na nossa promotoria. Óbvio que eu não posso aqui, peço perdão a todos, entrar em detalhes na medida em que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que eu tenho que observar o sigilo processual. Eu não posso, então, dar detalhes do processo, detalhes de alguns elementos de forma pública, mas algumas coisas nós podemos comentar. Esse adolescente, isto é público, isso foi passado, inclusive, pela imprensa, se apresenta, na verdade, não a mim, na promotoria de São Paulo, mas inicialmente na promotoria de Guarulhos, onde um promotor de lá acaba ouvindo esse adolescente. Posteriormente, se evidencia que ele é residente em São Paulo, na capital, então o procedimento ele vem para a promotoria da infância e da juventude aqui de São Paulo. E quando esse procedimento chega nas nossas mãos, nós ficamos com uma dúvida jurídica muito grande. E aí, até conversávamos com o doutor Luiz Flávio Gomes e com o deputado Capês sobre esses posicionamentos. Nós temos um artigo no Código Penal, que é o artigo 7º do Código Penal, que estabelece o seguinte: se o crime ocorre no exterior, a princípio é a justiça do exterior, do local onde o crime ocorreu, que deve investigar, que deve analisar, processar, absolver ou condenar o indivíduo. Então, num primeiro momento, nós tínhamos a seguinte situação. O fato criminoso foi praticado na Bolívia. Então, é a justiça boliviana que deve se ater a este processo. Nós só poderíamos fazer alguma coisa no Brasil, em face desse adolescente, se ele não figurasse no polo passivo da ação lá na Bolívia, ou seja, se a justiça boliviana não o processasse. Porque se a justiça boliviana processasse esse adolescente e lá ele fosse absolvido ou condenado, nós aqui, segundo a regra do artigo 7º, não poderíamos fazê-lo. Mas o que ficou evidente desde o primeiro momento é que a justiça boliviana e o governo boliviano não estão dispostos a inserir esse adolescente no polo passivo da ação lá na Bolívia. Tanto é verdade, e isso também não é fato processual que está sob sigilo, eu posso comentar, eu entrei em contato com as entidades diplomáticas bolivianas
colocando o nosso procedimento, colocando as nossas evidências, aquilo que tínhamos de prova, à disposição da justiça boliviana. E dizendo, não há necessidade de eventualmente burocratizarmos. Eu estou colocando à disposição dos senhores esta documentação. E recebi a resposta, que fiquei até abismado, deputado, de um coronel da polícia boliviana, que estava aqui no Brasil fazendo algumas investigações, de que eles não tinham o menor interesse em receber aquele documento. Né? Que, se eu quisesse, eu buscasse as autoridades diplomáticas brasileiras. Poderíamos ter encaminhado essa documentação para a Bolívia com 2 semanas após os fatos. Não precisaríamos estar esperando, quer dizer, quase 2 meses após o fato, para encaminharmos essa documentação. A partir desse momento, então, começamos a travar alguns contatos com o Ministério da Justiça, com o Itamaraty, em Brasília, e com o escritório do Itamaraty, aqui em São Paulo, justamente para viabilizar a ida dessa documentação para a Bolívia. E por que o meu interesse de encaminhar essa documentação para a Bolívia? Por uma questão, primeiro, de justiça. Eu não posso, até como promotor de justiça, me furtar de encaminhar um documento, uma prova, para o juízo natural do processo. Eu, tendo conhecimento desta prova, desta evidência, eu tinha por dever moral, ético e legal encaminhar esta prova. Só que eu tinha outro interesse também. Eu, aqui no Brasil, eu não tenho nenhum elemento de prova, porquanto as testemunhas estão na Bolívia. As provas periciais, a princípio, estão na Bolívia, como o exame necroscópico da vítima, Kelvin. Então, o meu interesse era duplo. Primeiro, auxiliar naquilo que me era possível a justiça boliviana na busca da verdade. E, em segundo, que viessem documentos do processo boliviano para que nós pudéssemos instruir um possível processo em face do adolescente aqui no Brasil. E aí nós entramos dentro de uma seara complicada, que é uma seara burocrática, que é a seara diplomática. Aí eu encaminhei toda a documentação, já há 2 semanas, para o Itamaraty e para o Ministério da Justiça, fazendo a solicitação também para que eles encaminhem para nós a documentação que, porventura, eles tenham lá. Também não está sob sigilo, isto na medida em que é uma opinião jurídica pessoal minha. O que hoje eu estou muito tendente a fazer, justamente em virtude dessas manifestações várias que nós estamos tendo do governo boliviano e da justiça boliviana, no sentido de não querer receber essa documentação nossa do Brasil, esta confissão, que é pública, do adolescente, a clara manifestação de não interesse de incluí-lo no polo passivo da ação lá na Bolívia. Possivelmente nós faremos, então, toda essa investigação, pelo menos no que diz respeito ao adolescente, faremos aqui no Brasil. Já requisitamos uma série de documentos, uma série de imagens. O Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo já se colocou à disposição para fazer a perícia nas imagens que, porventura, a gente vai encaminhar assim que recebermos estas imagens, para que possamos instruir, e aí, aqui no Brasil, pelo menos, verificar se efetivamente a confissão do adolescente condiz com a realidade ou não condiz com a realidade. Volto a dizer, o meu interesse é a busca, e o interesse do Ministério Público é a busca da verdade. Se foi o adolescente o autor do disparo, tendo prova dessa autoria do disparo, certamente ele vai ser punido segundo a legislação brasileira, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí nós vamos verificar a questão de homicídio culposo, a questão de homicídio doloso, verificar se efetivamente, como eu disse, foi ele quem praticou um delito. Agora, eu não posso me furtar também, na medida em que eu exerço uma outra atividade dentro da minha instituição, que é integrante do Plano de Atuação Integrada a Eventos Futebolísticos. E uma das minhas atividades ali, junto com os demais colegas,
é a busca por um ambiente no futebol, uma busca por um ambiente mais saudável, livre da violência, seja de torcida organizada, seja de torcida não organizada. Porque, aliás, um parêntese importante, quando se fala violência no esporte, se associa-se sempre à torcida organizada. Só que esquecem que muitas vezes a violência é praticada por torcedores que não são filiados a nenhum tipo de torcida organizada. Mas esse fato agora, ele não pode ser tratado como um fato relacionado à questão de torcida organizada. Foi um ato praticado por um cidadão que muitas vezes a torcida não tem condição de ter controle sobre aquilo que o seu membro acabe fazendo. Eventualmente, a torcida pode até ser responsabilizada civilmente. Isso é uma outra história. Agora, querer criminalmente processar, por exemplo, todos os integrantes de uma torcida por um ato deslocado de um torcedor, não me parece uma forma correta de se querer coibir a justiça. Aliás, isto é algo que nós aprendemos não só nos bancos jurídicos, mas aprendemos na vida também. Que nós não podemos, a pretexto de acabar com a violência, cometer uma violência talvez ainda maior. Né? Quer dizer, a título de, eventualmente, combater a violência desta ou daquela torcida, eu não posso admitir que um Estado, ainda mais um Estado organizado, que um país pratique uma violência ainda maior, principalmente contra algumas pessoas que, eventualmente, possam ser inocentes. O que me preocupa muito é a ausência de notícias por parte da Justiça boliviana, porque eu insistentemente peço elementos de prova da Justiça boliviana e nada vem para cá. Então, me resta aqui uma dúvida. Será que eles têm prova contra os brasileiros que estão detidos na Bolívia? Ou será que eles estão querendo sonegar essas provas? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei por mim. Eu tendo elementos de prova e alguém me pede, obviamente, eu colaboro de uma forma imediata com esta outra autoridade, seja brasileira, seja uma autoridade de um outro país qualquer. Da minha parte, eu acho que, identificando o responsável por esse fato, ele deve pagar, e deve pagar de forma exemplar, na medida em que é inadmissível que uma praça esportiva se transforme num local em que um jovem de 14 anos vá assistir e acabe perdendo a sua vida. Agora, uma coisa é certa, e isto, quando o promotor de júri que fui, ao lado, inclusive, do deputado Fernando Capês, né, nós sempre defendemos a condenação e a condenação exemplar, mas do autor do fato criminoso. E desde que tenhamos prova de que, efetivamente, foi esta pessoa que tenha praticado o crime. Simplesmente querer achar um culpado para dar uma satisfação à família ou dar uma satisfação a uma sociedade e, eventualmente, condenarmos um inocente, isto não se faz numa sociedade democrática, numa sociedade que preza pelo regime democrático do direito. Era isso, deputado. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao professor Luiz Flávio Gomes, só fazer uma pergunta ao do promotor Tales. Existe alguma previsão de prazo para que a confissão do menor, a fita e a perícia finalmente realizada dessa fita sejam enviadas ao ministro da Justiça para que ele encaminhe às autoridades bolivianas? Pode puxar até o microfone para cá. Como eu disse, a documentação que eu tenho comigo já foi encaminhada para o Ministério da Justiça. O que não foi ainda foi a fita e a perícia, na medida em que uma emissora... A perícia já foi acertada com a Secretaria de Segurança Pública, isto há 2 semanas, a diretora do Instituto de Criminalística e o doutor Eduardo, que hoje é assessor lá do secretário da Segurança Pública, disseram que em 48 horas a perícia, o IC faz a perícia. Então, chegando as imagens para mim, que eu já pedi há 2 semanas, deputado, e uma emissora de televisão não me encaminhou até hoje a imagem,
tá? Chegando essa imagem nas minhas mãos, em 48 horas, essa perícia é feita e daí vai ser encaminhada via caminho diplomático. Perfeito. Então, logo a Rede Globo encaminha a fita ao Ministério Público, será requisitada a perícia. Normalmente, uma perícia está levando 6 meses, 1 ano? De 6 meses a 1 ano. Então, veja como não há se houver um encaminhamento simplesmente normal, natural, e não como é uma crise internacional, se não tiver uma atuação no sentido de acelerar os procedimentos, vai retardar a saída dos nossos jovens. Com a palavra, professor doutor Luiz Flávio Gomes, mestre em Direito Penal pela USP, doutor pela Universidade Complutense de Madrid, promotor de justiça, juiz de direito, foi também delegado de polícia e um dos maiores penalistas do país. Com a palavra, Luiz Flávio Gomes. Ok. Boa noite a todos. Desde logo cumprimentando Fernando Capês e esta Casa Legislativa pela iniciativa de promover este evento, e os senhores já entenderão em seguida minha posição, no sentido de que um ato como este tem um significado ímpar neste caso, Fernando, ímpar. E por quê? Porque já pretendo demonstrar aos senhores, nesses poucos minutos da minha intervenção, que este caso já não é mais um problema humano. Aqui nós temos 2 desgraças humanas. Houve uma desgraça humana no estádio, e em seguida, a segunda desgraça que pode acontecer com um ser humano é você ser acusado injustamente de um crime que você não cometeu, e pior que isso, ser levado a um cárcere de maneira injusta. Isso é uma desgraça humana. E como é então agora? Não só um problema humano, não só um problema jurídico, mas sobretudo um problema político. Atos como este e como outros que eu pretendo indicar são os únicos que podem viabilizar uma solução mais rápida para essa segunda desgraça humana. Então eu começo te parabenizando, Capês, também parabenizo o Thales, promotor que acaba de manifestar e que está empenhado em descobrir o mais pronto possível uma solução para esta segunda injustiça. E depois, de outro lado, cumprimento os deputados outros que aqui se encontram, e senhoras e senhores. Dizer também, desde o princípio, que nós não podemos fazer nenhum tipo de manifestação diante desta desgraça humana primeira, sem prestar nossa solidariedade à vítima. Porque, afinal de contas, o menino de 14 anos perdeu a vida. Um menino de 14 anos que tem pai, que tem mãe, que tem amigos, que hoje choram a sua ausência. Portanto, iniciar dizendo que nós respeitamos a vida humana e que nós não concordamos com essas imbecilidades, com essas barbaridades de ir a um campo de futebol armado, porque no fundo, ainda que seja com uma bomba, isso significa uma arma. Então, é uma imbecilidade, e nós temos que reconhecer e partir desta premissa de solidariedade com a vítima e reconhecer o ato de vulgaridade, de imbecilidade que aconteceu. Mas, uma desgraça, nós não conseguimos apagar com outra desgraça. Essa que é a lógica, já bem exposta pelos 2 que me antecederam, e nesse sentido, como professor de direito penal, sobretudo, eu não posso deixar de reconhecer, por tudo que eu vi, por tudo que nós já lemos, por tudo que nós ouvimos, não podemos deixar de reconhecer que se trata de um ato arbitrário. Por quê? Porque se todos nós estamos aqui reunidos neste minuto, se alguém ao nosso lado pega um rojão, solta um rojão por conta dele, se este rojão cai na cabeça de alguém e alguém morre, nós que estamos do lado não podemos penalmente, juridicamente,
ser incriminados só porque estamos do lado da pessoa que explodiu este rojão. Não existe, o Fernando Capês me perguntou, se existe participação dolosa em crime culposo. Não existe isso. Essa figura em direito penal jamais existirá. Ou seja, nós que estamos do lado, não podemos ser responsabilizados pelo ato de alguém que solta um rojão dentro de uma praça pública, dentro de um campo de futebol. Porque soltar um rojão em campo de futebol é um ato, em princípio, culposo. Ou seja, não havia intenção de matar. Não havia intenção de matar. Esse menino não queria matar ninguém. Não queria matar ninguém. Se mostrou inábil em mexer naquele sinalizador. A inabilidade nossa de mexer com o instrumento significa culpa. Culpa significa não queria matar. Eu não tinha intenção de matar ninguém. E se o crime é culposo, nós que estamos do lado, não somos cúmplices deste crime só por estar do lado de um menino. Nós não somos, juridicamente não somos. Provavelmente, até mesmo na legislação da Bolívia, assim é. Por quê? Porque o direito penal, antigo, lá na Idade Média, aquele direito penal punia todo mundo de uma família, porque um membro da família matou outra pessoa. Mas isso é lá atrás. Hoje, nos dias de hoje, não se justifica mais esta responsabilidade que se chama coletiva. Não existe essa responsabilidade coletiva em direito penal. Logo, é um ato arbitrário, e como todo ato arbitrário praticado, seja na Bolívia, seja no Brasil, ou em qualquer ponto do mundo, qualquer ato arbitrário precisa ser denunciado. Atos arbitrários, de quem quer que seja, atos autoritários, nós precisamos nos posicionar em sentido contrário. Daí a valia deste encontro nesse instante para proclamar os erros, os equívocos que estão acontecendo. Este primeiro, de que estar do lado não significa ser responsável. Segundo, não existem elementos de autoria de todos esses 12 em relação ao crime. Se você não é autor de um crime, jamais você pode ir para a cadeia. Jamais pode ir para a cadeia. Não pode. Por quê? Porque você não é responsável só por estar num lugar. Estar num determinado lugar não significa que você é conivente com o que está acontecendo naquele lugar. Portanto, é injusto, é uma prisão arbitrária, um ato injusto que precisa ser denunciado. Na minha opinião, Fernando, eu iria mais longe. Eu, se fosse as famílias das vítimas, reuniria todo mundo, tem que ir mais longe, porque já não é mais um problema só jurídico, é um problema, sobretudo, político. Vai ter que ter pressão em cima da presidência boliviana, que, por sua vez, vai pressionar as autoridades que cuidam do caso, para se fazer justiça no caso. Logo, eu procuraria todas as entidades do mundo, todas as ONGs do mundo que defendem injustiças. Por exemplo, há na Argentina, por exemplo, uma ONG que denuncia todos os casos de injustiça ocorridos na Argentina. Fazer um movimento internacional, buscar todo mundo, criar forças internacionais, sem prejuízo do que você já começou a fazer em Brasília. Tem que trabalhar ao lado da embaixada, tem que trabalhar. E aqui, duas coisas mais que é importante, é a mobilização. Portanto, todos aqueles que querem prestar uma solidariedade a essas vítimas, solidariedade aos parentes dessas pessoas, porque hoje são vítimas de um arbítrio. Essas pessoas todas têm que se mobilizar, têm que ir para a rua, têm que pedir, têm que levantar a bandeira, têm que sustentar, porque se não mobiliza, nós implicitamente estamos concordando com a barbaridade.
se não há uma mobilização, se não há um ato, estamos concordando. Chegar, inclusive, talvez, a uma manifestação oficial da Presidência da República, da nossa Presidente da República. Para quê? Dizer, olha, é injusto, isto daqui é desumano, o que vocês estão fazendo. Contraria tudo e, sobretudo, há uma denúncia especial a ser feita no plano da justiça internacional. Aí nós estamos falando da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está sediada em Washington e que pode, tranquilamente, ser a destinatária de uma denúncia oficial contra o ato arbitrário. Porém, nós não podemos ir à Comissão Interamericana sem antes esgotar os recursos dentro do país. Eu não posso, ainda que estou sendo vítima de uma injustiça no Brasil, enquanto eu não esgotar meus pedidos possíveis no Brasil, eu não posso ir para Washington. Quando Maria da Penha, esta farmacêutica foi 2 vezes quase assassinada pelo marido, e quando a justiça brasileira não atuou no caso dela, aí ela provou que a justiça não funcionou naquele caso, então ela levou o caso para a Comissão Interamericana e ganhou, lá na Comissão Interamericana, ganhou o direito de os seus direitos serem reconhecidos no Brasil. E se cumpriu. Logo, se funciona assim, que é que eu diria, do ponto de vista agora jurídico, Fernando, que os advogados contratados esgotem rapidamente, vá a um tribunal, peça, pedir para o juiz não vai dar, pede para o tribunal, se for possível, leve a questão na Corte Suprema deles ou superior. Esgotou ali, ninguém deu nenhum tipo de direito, corra, aí sim, para Washington. Quando então pode ir para Washington. E Washington, a Comissão Interamericana tem poderes, ela tem poderes de mandar o país até liberar um sujeito preso injustamente. Cito aqui, ainda que em 1 minuto só, brevemente, cito o precedente de Firmin Ramírez. Firmin Ramírez, na Guatemala, ele foi preso injustamente, foi condenado à pena de morte injustamente, e já estava na iminência da execução da pena de morte, quando ele bateu às portas da comissão, e a comissão disse, é uma injustiça o que vocês estão fazendo. Guatemala, suspenda a execução e libere este preso. Guatemala, em seguida, cumpriu a determinação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, poderes cautelares ela tem. Juridicamente é possível. Só o problema, tem que esgotar os recursos internos dentro da Bolívia. Este é o único obstáculo que se encontra neste caso aqui, Fernando. No mais, mobilizações, só pelo fato de estarmos juntos, nós não somos responsáveis pelo ato do outro, a responsabilidade penal é pessoal, e de outro lado, na minha opinião, falei com o promotor Tales faz pouco, na minha opinião, vai ajudar muito se a justiça brasileira efetivamente punir de acordo com as leis brasileiras e com todo o direito de defesa que todos temos, se a justiça brasileira punir este menor aqui. Na minha opinião, ele pode ser punido no Brasil, nenhum problema. Juridicamente, não vejo obstáculo que ele seja punido. Porém, com todas as garantias que todo réu tem. Também não vamos agora transformar o menino em bode expiatório e cortar os direitos que ele tem pela lei e pela Constituição brasileira. Mas dá os direitos de defesa, pune. Por quê? Se pune no Brasil, pelo menos alguma coisa eles vão perceber que se faz. E aqui, a condenação deste menor não seria injusta. Na minha opinião, não seria injusta, nem seria ética, porque efetivamente ele confessou e tem provas técnicas de que ele foi o autor dos fatos. Conclusão, acho que ajuda muito a acelerar o processo no Brasil, punir esse menor, para que mostre para eles que aqui nós estamos preocupados por uma vida que se foi, que foi a vida de Kelvin. Em síntese, deixo como minha mensagem final, Fernando,
te parabenizando uma vez mais pela iniciativa e da Casa da Assembleia Legislativa, nesse sentido, que esta seja só a primeira, não pare por aqui, que as famílias se mobilizem, que a televisão pode ajudar, as televisões e as mídias e os rádios podem ajudar, porque televisão está aí, para exatamente denunciar as injustiças que acontecem, e a televisão, que tem contribuído para, inclusive, descobrir provas como esta, tem contribuído para a justiça, por que não também encampar esta grande campanha que é justa, não precisa ser demagógico, não é ser demagógico, você simplesmente busca a aplicação do direito, e nós podemos tranquilamente defender causas justas, independentemente, óbvio, de aí proveitos demagógicos. Então, em síntese, essa é a minha posição, os caminhos que eu reputo mais viáveis, mais frutíferos, e tentar resolver esta questão o mais rápido possível, mas não é só no plano jurídico, parte para o plano político, porque essa questão, acima de tudo, ficou política, e um arbítrio, não podemos concordar com o arbítrio. Nós vivemos uma crise de moralidade, o mundo inteiro vive essa crise, mas nós não podemos, em nome de uma crise de moralidade, ir atropelando todos os direitos, sobretudo os direitos previstos no Pacto de São José, que é um tipo de Constituição interamericana. É que se fazer justiça, temos que postular por justiça e que se respeite aqui todas as garantias das pessoas. É isso daí, Fernando. Muito obrigado pela participação aqui de todos os senhores. Agradeço muito, e Fernando pelo convite que me formulou para que estivéssemos juntos nesse momento. Ok, muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor, pelos esclarecimentos. Antes de passar a palavra ao deputado Luiz Cláudio Marcolino, que é aqui presente, aguardou este momento, apontar os caminhos. A confissão já existe, já está no processo. É preciso que a fita chegue logo. Chegando a fita, em 48 horas é feita a perícia. Em seguida, o Ministério Público encaminha o ministro da Justiça para que chegue às autoridades bolivianas. Eu estarei lá, eu fui convidado, estarei em 2 oportunidades na Bolívia, estarei sábado e, posteriormente, retornarei quarta-feira para a Bolívia. Lá, tentaremos também contato com a família do menor para ver como anda a questão da reparação por danos morais e materiais, que também aceleraria esta solução. Há familiares no plenário, inclusive a esposa de um dos jovens, e também o nosso querido e estimado vereador Antônio Goulart, que vem também prestigiar esse evento. Peço uma salva de palmas ao vereador Goulart também. Nesse momento, diante do gigantismo das providências que têm que ser tomadas, localização de comissões, organizações de direitos humanos, movimentação de autoridades diplomáticas brasileiras, nós anunciamos a formação de uma frente parlamentar de deputados, frente parlamentar para o enfrentamento da questão da prisão arbitrária e ilegal dos jovens que se encontram na Bolívia. Essa frente parlamentar, nós temos aqui um deputado do PSDB, tem 22 deputados, deputado do PT, 22 deputados também, são 44 deputados que já podem integrar, o deputado Itamar do PMDB por aqui esteve também, de maneira que todos nós vamos nos somar e darmos as mãos para aliviar o sofrimento desses familiares. Deputado Luiz Cláudio, muito obrigado pela sua presença prestigiosa. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todas presentes. Queria inicialmente saudar o deputado Capês, Fernando Capês, por essa audiência pública. Também aqui o nosso promotor, Teles, também tem acompanhado o caso. Então, eu queria saudar também aqui os nossos companheiros presentes, o companheiro Capá, vereador da cidade de Morato. Temos aqui o Foguinho, também de Itaquá, o Midu, a Tati, também são hoje da torcida organizada, que fazem parte do movimento Parque São Jorge, que já vem acompanhando bastante essa discussão nesses últimos dias. É importante, Capês, essa audiência pública, que esse parlamento é um espaço de debates, é um espaço de reflexões, e nós tivemos, em alguns momentos atrás, aqui, inclusive discutindo outros projetos em relação às torcidas organizadas, e o nosso partido sempre foi contrário à criminalização das torcidas organizadas no nosso país e no estado de São Paulo.
né, tivemos, inclusive, aqui posições divergentes em relação, né, à volta do MAS às bandeiras nos estádios, mas acho que esse momento hoje aqui, nessa audiência pública, demonstra, né, a capacidade, né, de um momento como esse, de estar unindo, né, inclusive em momentos anteriores, posições divergentes, e temos agora posições convergentes em relação ao caso, a questão ocasionada na Bolívia. Porque nós temos hoje 12 jovens, e foi apresentado aqui tanto pelo promotor Teles, né, como pelo professor, demonstrando que há uma injustiça, né, cometida na prisão desses 12 jovens. E aquele debate que nós fazíamos aqui atrás, né, questionando a questão da criminalização das torcidas organizadas, que nós estamos percebendo hoje na Bolívia que isso está acontecendo lá na Bolívia. Que tem provas mostrando, né, que, primeiro, esses jovens, né, não são praticamente os responsáveis pelo crime, né, que lá aconteceu. E tem provas hoje demonstrando que já tem uma pessoa, né, que é réu confesso, ainda, na verdade ele afirmou, né, a autoria, não dá para falar que é réu confesso, que ainda não houve o julgamento, mas, né, declarou a autoria. O que é importante nesse processo? Né, primeiro, com essas provas, né, promotor Teles, que é importante também, deputado Capês, né, Tales, né, nesse movimento agora, a gente fazer uma ação, que é uma ação combinada, que tem a parte jurídica, né, tem a parte política, né, e tem também toda a instrumentação técnica que tem que ser feita também para garantir, primeiro, que os jovens, os 12 jovens, são inocentes. E não dá para condenar 12 jovens, ou seja, né, na Bolívia, ou seja, no Brasil. A justiça não pode compactuar com isso e o parlamento não pode compactuar com isso. O que nós podemos fazer também? Tem alguns movimentos sendo feitos já em Brasília, né, a partir da Câmara dos Deputados, do Senado, né, tem movimentos sendo feitos na Câmara dos Deputados, e aqui na Assembleia Legislativa, além, né, desse movimento que está feito da frente parlamentar, né, que está sendo construída, seria necessário também, né, com as informações que possam ser encaminhadas pelo promotor à Assembleia Legislativa, que a gente possa, não só os 22 deputados do PT, não só os 22 deputados do PSDB, mas os 94 deputados da Assembleia Legislativa, né, fazer uma moção com base nas provas já levantadas em relação ao caso, para estar encaminhando, né, tanto para a competência tanto boliviana, como para a competência também brasileira, que possa, né, resolver esse caso o mais rápido possível. Porque se nós aceitarmos também, nesse caso acontecido, nesse momento agora, com esses 12 brasileiros, isso pode continuar ocorrendo também, né, hoje foi, né, a partir da torcida, a partir dos 12 jovens, mas pode estar acontecendo com outros casos também, que pode estar acontecendo na relação Brasil e Bolívia. Então, esse ato é muito importante no dia de hoje. Essa Assembleia, essa audiência pública, ela é importante porque ela demonstra que no momento que nós estamos agora é necessário unir os esforços, seja políticos, seja jurídicos, seja técnicos, para a gente conseguir efetivamente resolver o problema dessa arbitrariedade cometida aos 12 brasileiros que hoje estão lá na Bolívia, né, presos e já com provas demonstradas que são inocentes. E com inocência, nós não podemos aceitar essa arbitrariedade. Então, eu queria aqui somar os esforços, ser solidários à família, mas muito mais do que solidários, entrarmos nessa luta para garantir a libertação imediata dos 12 jovens que estão presos hoje na Bolívia. Parabéns, Capês, parabéns a cada uma de vocês aqui presente. Hoje estamos unidos, mesmo em alguns momentos, né, em ações divergentes aqui na ação. Hoje o parlamento está unido numa única ação, pela libertação dos 12 jovens presos hoje na Bolívia. Parabéns a cada um de vocês aqui presente. Nós temos elaborada a moção número 16 de 2013, que apela para a senhora Presidente da República, a fim de que o Ministério das Relações Exteriores faça gestões junto ao governo da República da Bolívia e as demais autoridades legalmente constituídas daquele país, com o propósito de assegurar a cada um dos brasileiros que permanecem ilegalmente detidos na cidade de Oruro por conta da morte ocorrida no estado de Jesus Bermúdez no dia 20 de fevereiro desse ano, a eles o pleno respeito ao devido processo legal, o que não está ocorrendo, através de um procedimento célere, justo e equitativo, assim como tratamento digno e humano, publicado no Diário Oficial do Estado, 19 de março de 2013. Nós vamos elaborar uma nova moção, assinada, subscrita, como disse o deputado Luiz Cláudio Marcolino pelos 94 deputados desta Casa. Isso demonstra que essa é uma questão que está acima de qualquer debate.
Se houve um crime contra o menor Kevin Spada, outro crime está sendo cometido contra os 12 brasileiros que permanecem sequestrados na Bolívia. Eu passo a palavra ao vereador, querido, ilustre, estimado Antônio Goulart. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o meu querido amigo e grande corintiano, deputado Fernando Capês, pessoa pela qual a gente tem uma amizade muito grande. Eu conheci o Capês brigando com ele, né? Todos nós aqui, a grande maioria, né? E hoje tornou-se um grande parceiro e que, na realidade, temos muitas coisas em comum. E o caso que nós estamos vivendo hoje, pessoal, está nos machucando a todos, né? Eu falo isso em nome de muitos irmãos que estão aqui, a começar do Julião, nosso ex-presidente, da Gaviões, de 1900 e Moraes Sarmento, do Jureli, do meu irmão Wilson, da minha querida Wanda La Selva, irmã do nosso primeiro presidente, Flávio La Selva, e dizer o seguinte, pessoal, todo o esforço que fizermos não vai ser pouco. O Capês tem tido algumas movimentações muito importantes, pelo conhecimento que tem, pelo saber jurídico que tem, e já esteve em Brasília. Nós deveremos estar juntos na Bolívia semana que vem. Hoje tem um grupo de deputados, de 10 deputados que já estão lá na Bolívia. E é muito importante que outras autoridades, principalmente o nosso amigo ex-presidente da República, entre definitivamente nessa batalha, porque, pelo que nós ouvimos aqui, das pessoas que entendem direito internacional, acho que não está adiantando muito isso lá na Bolívia, né? Então, se considera, né, praticamente um sequestro. Tudo o que for necessário fazer, eu tenho certeza que o Capês vai fazer, que esta Casa Democrática vai fazer, nós lá na Câmara Municipal vamos fazer, vários deputados federais, tenho conversado muito com os deputados da Comissão de Direitos Humanos, com a Comissão de Relações Internacionais, o Walter Feldman esteve lá com outros deputados, é um parceiro dessa luta, o Vicente Cândido e o Zaratini estão hoje na Bolívia lá também. É o seguinte, Capês, eu quero te agradecer, em nome de toda esta nação, né, de todos os brasileiros, porque isso aqui não é uma questão de clube, né, é uma questão política nacional. Então, nós estamos todos nessa guerra e tenho certeza que brevemente nós vamos vencê-la. Muito obrigado pela oportunidade. Saudações corintianas, pessoal. Eu tenho um compromisso assumido com vários torcedores de que esta audiência pública se encerraria às 9 horas da noite. Foi um compromisso, mas como houve um atraso e algumas pessoas não falaram, eu pretendo, cumprindo um compromisso, há evidentemente uma questão também, muitas pessoas que vêm aqui, que estão aqui hoje, por serem amigos, companheiros, conhecidos daqueles que se encontram presos, essas pessoas que estão participando da audiência são afeiçoadas ao mesmo clube que levaram essas pessoas até a Bolívia para assistir ao jogo e, posteriormente, acabaram sendo envolvidas aí em toda esta confusão. E como hoje haverá um jogo válido pelo mesmo campeonato, a Libertadores da América, envolvendo o clube que se encontrava naquela disputa, as pessoas solicitaram que pudesse ser feito tudo. A audiência marcasse um protesto, a audiência fizesse os registros importantes, desta audiência nasceu a Frente Parlamentar, desta audiência nasceu a moção subscrita por 94 deputados, nesta audiência estão registradas as observações do promotor que atua no caso e de uma autoridade acadêmica especializada em direito internacional e direito penal, e, portanto, eu vou encerrar às 9h20, a não ser que haja realmente um número de pessoas desejosas de se manifestar muito grande. Eu passo a palavra ao representante do deputado Walter Feldman, porque o deputado Walter Feldman chegou, inclusive, a fazer contatos telefônicos com
torcedores que se encontram presos até hoje, está envolvido nessa questão. Não pôde comparecer, está em Brasília, mas o Guilherme Coelho está aqui, eu pediria que ele fizesse o seu registro também. Por favor, pode usar um dos microfones aqui. Obrigado, deputado. Obrigado aos professores de Direito. Eu sou advogado também da PUC. E queria realmente lembrar que o deputado Walter Feldman esteve na Bolívia para discutir um outro assunto da Comissão de Relações Exteriores, que é o tráfico de pessoas para o Brasil e a exploração de bolivianos aqui no Brasil. Mas o aliciamento deles vem de lá. Então, existe uma questão do crime organizado lá. Ele aproveitou uma visita com esse intuito e, com cuidado, conversou com as vítimas por telefone e com as autoridades locais. E realmente é dramático a situação, ele ficou muito preocupado. Eles estão passando uma situação horrível, que não acontece, até na revista Isto É, comenta que se você, infelizmente, for preso na América Latina, o pior lugar para ser preso é na Bolívia. É o país mais pobre, infelizmente, e a pior condição de prisão que existe, que pode acontecer. E realmente reforçar as palavras do vereador Goulart, aqui não se trata de corintianos, se trata de brasileiros. Não importa o time que torça, nós somos todos brasileiros, e isso não pode acontecer. Eu queria me solidarizar com os corintianos que estão aqui. É realmente um absurdo, não existe nem a comparação que o professor fez com relação ao direito penal que existia na Idade Média, nem era com relação a familiares, não eram pessoas que estavam no mesmo lugar. E, se eu não me engano, mesmo se fosse um crime doloso, a pessoa que está ao lado também não concorre ao mesmo crime. E eu queria lembrar uma coisa que o deputado me pediu em especial, que existe, sim, uma questão de que a polícia e a segurança do estádio tinha obrigação, nesse caso, de fazer uma boa vistoria das pessoas que entram. E se a pessoa entra, que é o caso desse jovem, com uma arma, entre aspas, algo que pode ser utilizado como arma, ele teria que ter sido barrada. Né? Então, existe claramente essa obrigação de fazer. Existe uma omissão aí, na qual o Estado boliviano, a polícia, deveria ser questionada. Né? Então, eu gostaria de pedir isso. E lembro que o deputado Walter Feldman me pediu para conversar com o senhor, deputado. Ele está tentando fazer uma visita também pela Comissão das Relações Exteriores à Bolívia. De repente, combinar de fazer essa... Coincidir com a ida da Comissão de Direitos Humanos, vão 2 comissões do Congresso. Exato. Se vocês puderem conversar e fortalecer isso. Então, mais uma vez, eu queria deixar um abraço aos corintianos, às pessoas e aos brasileiros. Né? Obrigado. Eu indago se alguma pessoa da torcida Gaviões da Fiel, ou alguém dos familiares, em primeiro lugar, da Gaviões da Fiel e dos familiares aqui presentes, gostariam de se manifestar, colocar alguma posição. É uma audiência pública, evidentemente, não é? Os senhores vieram para ouvir, mas, se quiserem, para falar. E esta tribuna está aberta caso um dos senhores. Então, eu permito fazer uma sugestão. O senhor vai falar? Então, por favor. Da torcida Pavilhão 9 também se encontra presente? Gostaria de fazer uma manifestação? Não gostaria? Perfeito. Então... Como? Coelho? Pela Pavilhão? Perfeito. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, deputado Fernando Capês. Gostaria, diante de mais nada, deputado Luiz Cláudio Marculino também, boa noite. Boa noite, vereador Goulart, Plano de la Selva, todos os torcedores dos Gaviões da Fiel, Pavilhão 9, Camisa 12, Estopim. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer a iniciativa do deputado Fernando Capês, que, ao longo
de quase 20 anos, combateu com veemência, né, não só os casos de violência em torcida organizada, mas também até mesmo as próprias torcidas organizadas, talvez no momento por falta de conhecimento, né, da matéria, de como as torcidas se organizam, se portam nos estádios, como que elas se relacionam com seus associados. Porém, nesses 20 anos, a gente pôde também desenvolver um diálogo com, hoje, o deputado Fernando Capês, e demonstrar a ele e ao Ministério Público que torcida organizada, ela não é sinônimo de violência, ela não é sinônimo de vandalismo e de criminalidade. Eu fiz questão de vir a essa audiência pública pelo simples fato de ter 12 amigos que se encontram numa situação totalmente deplorável em outro país, e como mesmo os juízes que estão aqui presentes, detentores do conhecimento das leis brasileiras e alguns até de leis internacionais, foram presos arbitrariamente, e, paralelo a isso, a situação que eles se encontram, uma situação totalmente de vulnerabilidade, em que se encontram enclausurados em um espaço 4x4, detendo nesse mesmo espaço um banheiro sanitário, 2 torcedores no qual um se encontra e tem problema de saúde em relação à depressão, outro se encontra com o braço quebrado, infeccionado, com risco de perder esse membro, e sobre risco também de perder as suas vidas em relação aos outros presidiários que se encontram naquele presídio. O que me chama a atenção é que são 12 cidadãos brasileiros pertencentes a uma torcida organizada. No dia do fato, no ocorrido, as torcidas organizadas, que ao longo do tempo foram criminalizadas de forma arbitrária pelos órgãos de imprensa, muitas das vezes pelo próprio Ministério Público, hoje se vê na berlinda em que as autoridades brasileiras não se compadecem da situação desses cidadãos. E aí eu poderia citar para vocês, que eu também não quero me alongar muito, 2 episódios que ocorreram no nosso país, em que as autoridades brasileiras se colocaram prontamente para resolver a questão. Um dos episódios foi dos 2 pilotos do jato Legacy, que vitimou uma série de brasileiros e que não cumpriram sequer um dia de pena no território nacional. O outro fato foi um grande narcotraficante preso em condomínio fechado aqui em São Paulo, que também não cumpriu um dia sequer da sua pena no território nacional. Então, meus caros, o que eu coloco para vocês é o que vem sendo construído em relação às torcidas organizadas aqui em São Paulo, em relação às torcidas organizadas no nosso país. Um processo sem precedente de criminalização forçada desses cidadãos que têm uma única paixão, que é a paixão pelos seus clubes. Não me espanta a inércia do governo brasileiro. Não me espanta a inércia e também a falta de comunicação dos órgãos jurídicos do nosso país. Essa fita que o nobre deputado Fernando Capês mencionou que estava para ser enviada para o governo boliviano, já se encontra em mãos
da promotora que apura o caso lá na Bolívia. As provas cabais que mencionam que esses 12 brasileiros são inocentes do fato ocorrido, e diga-se de passagem, involuntário, um ato involuntário desse jovem, também já se encontra no território da Bolívia. Porque as torcidas organizadas, em suma os Gaviões da Fiel, o Pavilhão 9, a Camisa 12 e a Estopim, elas têm se mobilizado constantemente e agido por si só para ver o quanto antes esses 12 pais de famílias aqui no nosso país. Porque são 12 pessoas sofrendo lá e 12 famílias sofrendo aqui. E diferente que a imprensa apregoou logo após o ocorrido, logo após o fato, em que deu uma conotação de que a torcida do Corinthians viajou praticamente 5.000 quilômetros para cometer um ato infame em relação a uma vida, reverberou na prisão e perpetuação desses 12 corintianos lá na Bolívia. Fato é, a imprensa brasileira, e também não sei por qual motivo, não apurou o fato. E o deputado Fernando Capês mencionou e mostrou para a gente que o artefato ele foi disparado em um momento de comemoração de gol. Ou seja, de fato, não houve a intenção. Então, meus caros, para terminar, o que fica é por que as autoridades brasileiras se encontram nessa inércia a esses cidadãos. Quero eu pensar que não seja pelo fato simplesmente deles participarem das torcidas organizadas. Porque uma coisa é fato. Nós, os Gaviões da Fiel, combatemos a violência dentro da nossa instituição. Nós zelamos pela ética, nós zelamos, e o deputado Fernando Capês sabe muito bem disso, pela nossa palavra, e nós zelamos mais ainda pelo Esporte Clube Corinthians. Eu saio daqui com a esperança que nas próximas semanas eu possa ver meus 12 amigos desembarcando lá no aeroporto de Guarulhos e essas famílias possam sanar a saudade que nós estamos sentindo da ausência dos nossos companheiros. Da ausência dos nossos companheiros. Meu muito obrigado. Queria agradecer as colocações do Alex e dizer o seguinte: as autoridades bolivianas, de fato, já receberam, mas há um pouco de má vontade, para não dizer muita má vontade, porque para que tenha valor esses documentos, eles têm que ser recebidos das mãos do ministro da Justiça. Isso é muito importante compreender. O próprio promotor Tales já tem a fita está aqui, está sendo exibida, mas está se fazendo o máximo para dar o máximo de autenticidade a todos os documentos. A própria emissora que veiculou as imagens, enviar por um ofício para o Ministério Público, o Ministério Público requisitar uma perícia, depois enviar ao Ministério da Justiça. Tudo isso, aonde entra a ação política? Acelerar todos esses procedimentos, para chegar logo. E se chegando tudo isso, o que a gente espera que se faça no máximo em 20, 30 dias, ainda assim persistir a recusa, aí então nós vamos partir para uma ação mais contundente, aí não há outro jeito. Bom, para que façam registros, agora eu pergunto, para a gente conciliar a vontade de todos, tem o direito de todos de se manifestar, com respeito ao horário e ao justo anseio das pessoas de também poderem prestigiar o seu clube que vai jogar. Eu indago. Eu vi um inscrito, o senhor também, o senhor e um advogado, o doutor Mário Sérgio.
Eu pediria que fossem feitos registros neste microfone mesmo, que é o microfone de apartes. Esse é o auditório principal da Assembleia. Nessas cadeiras são votados os projetos de lei. Durante a votação dos projetos, só os deputados ocupam. Está aberto hoje para que os senhores o façam. Então, eu pediria para que cada um fosse se aproximando do microfone já, aqueles que querem se manifestar, para fazer o seu registro, eu diria em termos até conclusivos, em cooperação a todos que vieram aqui. O nome e a manifestação, por favor. Deputado, eu peço 5 minutos para responder o Alex, torcedor do Corinthians. Não, eu pediria o seguinte, eu vou pedir, se a gente abrir 5 minutos, são 1, 2, 3, 4, 5... Tá bom, 10 segundos. Não, por favor. É só para fazer um registro com relação a tudo que foi colocado aqui. O Alex foi extremamente educado, colocou democraticamente a sua posição, e é uma visão que ele fez com muito fundamento. Nós respeitamos bastante a posição do Alex, e se eventuais divergências ocorreram ou ocorrem, elas estão todas superadas por um único objetivo aqui, que é a libertação de 12 pessoas sequestradas em território boliviano. Por favor, querido. Deputado, tenho muita admiração pelo senhor. É engraçado como o mundo dá voltas. Em 1995, você proibiu o Alex e outros torcedores de comparecerem ao estádio pedindo a paz. Isso resultou na volta das famílias e até mesmo o Brasil poder ter uma Copa do Mundo. Eu só vou responder a resposta do Alex, que, infelizmente, por falta de educação no nosso país, que não é problema de vocês, é problema, não vamos chegar no passado, eu tenho um pouco mais de cultura que ele e eu posso fazer essa resposta para ele. Do mesmo jeito, hoje que eu vim no plenário, quando eu estava vindo para cá, um companheiro meu do mercado financeiro falou o seguinte: você vai lá fazer o quê? Você vai se expor? Eu falei, não, eu quero falar 5 minutos. E ele levantou uma pergunta que merece ser respondida. O porquê? Ele me falou o seguinte: há 3 anos atrás, aproximadamente, um ativo da nossa Petrobras não foi apreendida com direito de liberdade, ela foi apropriada. Se o ativo da Petrobras foi apropriado, como em terras bolivianas nós vamos conseguir resgatar os 12 torcedores que estão lá, que hoje representa somente a justiça para o povo boliviano, eles ficarem lá, porque todo mundo sabe. Então, eu respondo a sua pergunta. Muito bem. Na verdade, ele complementa a sua colocação, Alex, quando diz que a arbitrariedade existe mesmo em território boliviano, tanto que eles invadiram a sede da Petrobras. Vocês são capazes de invadir a sede da Petrobras? Imagine se não vão manter 12 presos arbitrariamente colocados. Mas eu quero aqui dizer que o microfone sempre estará aberto. Você foi muito feliz, muito cordato, muito correto nas suas colocações. E a democracia é isso. Às vezes há uma divergência de opinião, mas nós temos que saber respeitar os pontos de vista e todos os espaços estarão abertos sempre para a manifestação de vocês, nas suas discordâncias e nas suas concordâncias. Nós não fazemos audiência pública para sermos aplaudidos, fazemos para ouvir e quero mais uma vez reiterar meus cumprimentos à sua colocação. Por gentileza, também o senhor de maneira conclusiva, por favor. Antônio Alves Lopes, pastor batista, convocado para essa reunião por e-mail. Cumprimento o deputado pela sua carreira e pela atitude que resultou nesta reunião. Estamos aqui vendo um show, 3 atacantes defendendo. Não faça isso no seu time de futebol. Mas hoje aqui foi realmente um show. O que realmente matou Kevin Espada? Ele não teria sido assassinado após sair do estádio para causar toda essa celeuma? A possibilidade de uma exumação e uma organização internacional fizesse um laudo? Esse artefato tem realmente poder para matar? Quais as gestões do governo brasileiro neste caso? Obrigado. Parabéns, colocação, muito bem.
Com a palavra, o microfone continua aberto. Parabéns a todos pelo poder de síntese. Boa noite a todos e a todas. Nobre companheiro Fernando Capetes. Para mim é a segunda vez que eu participo de uma audiência pública se tratando de mandato de Vossa Excelência. Eu sou presidente da Frente Popular de Favelas da cidade de Carapicuíba, região. Sou conselheiro municipal de habitação e recebe também o meu carinho da minha comunidade de Carapicuíba, entendeu? Lá dentro. E dizer uma coisa, deputado. Nós, enquanto as autoridades se preparam para os 12 companheiros para a luta, eu peço a Vossa Excelência essas coisas, que faça o convite também aos movimentos sociais dos trabalhadores sem teto da região, para que possamos ir às ruas, entendeu? Descer a Avenida Paulista, onde que fica a embaixada, para que nós, movimentos sociais, possamos ajudar. Porque hoje pode acontecer hoje aconteceu com o Corinthians, amanhã vai ser com São Paulo, vai ser com importa o time que for. Então é importante os movimentos sociais estarem unidos lá dentro. Não importa o time, importante é o cidadão brasileiro que está lá no estado da Bolívia. Então, nobre deputado, recebe então nossos cumprimentos lá dentro, entendeu? Conte com os movimentos trabalhadores sem tetos que vamos ajudar. Se nós podemos invadir um prédio vazio, nós podemos invadir hoje uma avenida para parar o estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito bem, parabéns. Deputado Marcolino, deputado Luiz Cláudio Marcolino, colheu um abaixo-assinado grande, poderemos fazer isso pela frente parlamentar, colher um enorme abaixo-assinado, seja pela internet ou diretamente. Muito obrigado pela sua colocação. Microfone aberto. Deputado Fernando Capês. Mais próximo do microfone, por gentileza. Ajude-a, por favor. Muito obrigado. Fernando Capês, ao doutor promotor, doutor Luiz Flávio, ao meu amigo vereador Goulart, a todos os deputados e cumprimento também ao presidente, meu amigo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Samuel Moreira. Muito bem. Meu nome é Wanda La Selva, eu sou advogada. Talvez o meu colega antecessor não conheça, mas o Alex, ele é um historiador e ele é assessor do deputado Marcolino, que é do PT. Por isso, ele fala com muita propriedade. Deputado Fernando Capês, lamentamos a morte do garoto Kevin, mas lamentamos também que 12 jovens, como o senhor relatou tudo, encontram-se nesse cárcere privado, em situação primitiva. Não é possível uma troca política com a vida desses jovens. Eu peço, por intermédio do senhor, a todos os parlamentares, em nome da torcida Gaviões da Fiel, em memória do meu irmão Flávio La Selva, que foi um dos fundadores, primeiro presidente e um humanista, a liberdade já desses 12 jovens. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado. Uma honra ouvir a doutora Wanda La Selva. Boa noite, professor. Boa noite, professor Luiz Flávio Gomes. Boa noite, ilustre promotor. Meu nome é Patrícia, eu sou advogada. Eu não sou corintiana, eu sou brasileira. Eu sou filha de bolivianos, minha família inteira é boliviana. Eu não tinha conhecimento da situação em que os corintianos estavam lá em Oruro. Eu estive recentemente em Oruro a passeio, passei por uma situação assim muito embaraçosa, assim, muito apertada, digamos assim. Eu a turismo com um amigo meu, porque eu não estava preparada para a comida de lá, para o frio de lá. Enfim, passei por um aperto que eu não tinha necessidade de passar, exatamente por não saber das condições das condições da cidade. Quando eu li a matéria, tiveram duas questões que me tocaram muito. Uma foi a questão humanitária, que foi a questão a que eles foram submetidos, e outra, a questão que não é, primeiro, uma questão de time, de visão política, disso e daquilo. É realmente uma questão humanitária, não é
Não é porque um é São Paulino, outro é palmeirense, o outro é São Paulino, é corintiano, é o que for, entendeu? Eu acho que é uma questão muito maior que tudo isso, tá? Então, eu tentei, quando eu fiquei sabendo de tudo isso, quando eu tomei conhecimento de tudo isso, eu tentei entrar em contato com a família de algumas vítimas, até porque eu sou muito amiga da ex-cônsul aqui de São Paulo, que ela saiu agora no final do ano aqui, de São Paulo, voltou, ela está lá em La Paz. Tentei entrar em contato com a família de algumas das pessoas, não consegui, ou não tive resposta, talvez até por eles já terem estado assistido. Aí, estou em contato com o Dr. Feldman, lá em Brasília, e aí me coloquei à disposição para tentar ajudar de alguma forma. Até eu estou vindo do interior, estou há 3 dias no interior, mas eu tenho alguns códigos, Código Penal, Processo Penal, Código do Ninho, que eu queria trazer para o promotor, é que eu não tive a oportunidade, porque eu não vim da minha casa agora, eu vim do interior, né, estou há dias fora, mas eu queria trazer, amanhã eu posso levar, ou depois eu posso levar lá no fórum para o doutor, né, que eu não tive a oportunidade mesmo. Pedir ao nosso pessoal para que faça um contato com a doutora. Então, eu queria só me colocar à disposição e falar que eu nem gosto de futebol, meu negócio é automobilismo, eu vi que está o Carlos Cunha aqui também, que é do automobilismo. O Carlos Cunha está aqui, grande automobilista. Eu pediria, gentilmente, uma salva de palmas a esse grande... Perdão, eu já não enxergo tão bem quanto antes, desculpe. Então, é só para dizer isso, que eu nem gosto de futebol, mas acho que a questão não é nem por esporte, nem por nada. Muito obrigado também. Nós estamos a 20 minutos das 10 horas. Eu indago ainda se mais alguém gostaria de falar, de participar. Por favor, o microfone está aberto. Boa noite a todos. Quero render justas homenagens a Vossa Excelência, ao promotor Tales, ao excelentíssimo professor Luiz Flávio Gomes. Chamo de professor porque eu acho essa profissão mais honrosa que todas as outras. Quero falar um segundo a respeito do meu amigo Alex, por essa infeliz colocação. Está aí o preconceito, doutor. Basta estar com uma camisa de torcida organizada para ser ofendido, para ser chamado de uma pessoa menos culta. Então, que hoje sirva de exemplo para todos. É um homem negro, é um homem de torcida organizada, mas é um homem culto e capacitado. Este homem está na luta... Todos os seus dias, liga para mim, me consulta sobre a questão do Reginaldo Coelho, que é um companheiro que está preso lá na Bolívia. Então, gostaria de registrar essa fala e meus cumprimentos, viu, Alex? Que você é muito maior que tudo isso. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos todos caminhar de mãos dadas e o Alex saiba que tem o nosso respeito e a nossa admiração também. Inclusive, enquanto você falava, eu até comentava aqui com o promotor Tales, às vezes é impossível estarem todos pensando da mesma maneira, mas você realmente é um ponto muito positivo dentro da torcida organizada. Sim, claro, o microfone está aberto, Nós vamos... Como última manifestação, eu já vi, inclusive, me solicitado que fizesse essa manifestação, o doutor Mário Sérgio Sobreira Santos. Boa noite, senhores e senhoras, presidência, doutor Capês, doutor Luiz Flávio Gomes e o doutor Tales, demais outros presentes. E desculpem, eu admiro o futebol como brasileiro, não pertenço a time nenhuma classificação, embora tenha até amigos na direção do clube do Corinthians. Senhores, permitam. A história do direito não permite avançar a questão de afrontas, violações. O direito humano deve prevalecer independentemente, ele é apátrido, ou seja, ele ultrapassa as barreiras de qualquer nação, de qualquer Estado soberano de direito, para que possam os homens viverem de forma pacífica e de forma
humana, respeitando um ao outro. Portanto, a indagação seria: será que, se o fato houvesse ocorrido no Brasil, o Brasil assim teria se reportado? O nosso corintiano, o senhor Alex, assim bem o expôs, não em casos já pretéritos. Portanto, será que não seria uma questão de mais clamor no Brasil, pelo excelente trabalho na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP, e fazerem isso também em outras assembleias, e mais mobilização no Congresso Nacional? Porque não se trata de questões de clubes, não se trata de questões de torcidas, senhores. Se trata de respeito ao direito humano que prevalece de forma universal. Portanto, acredito que devemos, sim, dar as mãos, andar de mãos dadas todos, porque não é só o brasileiro que está sendo violado. Nós não podemos pensar desse modo. O direito americano, o direito universal da própria ONU, me desculpa, como quase membro honorífico, e que tenho meu passagem pelo Dr. Newton Barbosa, que assim muitos devem conhecer, já em tratos, eu diria o seguinte: os direitos humanos são importantíssimos para que todos possam viver e as nações de forma unidas, e não pensar de forma violenta. Portanto, senhores, vamos trabalhar com e-mails, vamos trabalhar de forma unificada, vamos trabalhar para que o clamor, de forma nacional, possa mobilizar a sensibilidade na Bolívia, porque alguma coisa estranha ocorre nesse fato. Depois, apurações e investigações e o devido processo legal é para posteriori, não agora. Muito bem. É somente isso. Obrigado pela atenção. Parabéns. Esgotado o objeto desta audiência pública e extraídas como metas apoiar o trabalho do promotor Thales César para que ele obtenha logo a fita da Rede Globo de televisão e consiga, num prazo célere, a perícia da Polícia Científica de São Paulo. Apoiar o envio ao Ministério da Justiça e apoiar o ministro da Justiça para enviar rapidamente às autoridades bolivianas esse material. E lá na Bolívia, os deputados que lá estiverem contactarem o advogado indicado pela embaixada que tem contato com a família do Kevin Espada para que se resolva também a questão da indenização. Vamos todos caminhar juntos. Como disse o professor Luiz Flávio Gomes, não é uma questão de opinião, é uma questão de justiça. Fazer valer, mais uma vez, a justiça. Boa noite e, pastor, que Deus abençoe a todos nós.